Eu sou a Jamile. Eu sou a Marina. Esse vídeo é sobre o nosso trabalho de hidrologia, no qual a gente fez o estudo da bacia do Rio Figueiredo, que fica em Petrolândia, Santa Catarina. Os nossos objetivos foram calcular as características morfométricas da bacia e também aprimorar o conhecimento na ferramenta de autoprocessamento do ArcGIS. A primeira coisa que a gente fez, depois de ir no mapa da Epagre, com a ferramenta Drawing, usando o marker, a gente marcou a exutória do nosso rio e depois, novamente com essa ferramenta, só que dessa vez usando o polígono, a gente delimitou a nossa bacia vetorial. Depois disso, a gente queria criar um modelo digital de elevação. Primeiro, a gente vem em Create Team, adiciona as nossas curvas de nível, criando um team. A ferramenta Team to Raster. A gente coloca o team e salva o nosso raster, criando esse modelo digital de elevação. Para corrigir as imperfeições, utilizamos a ferramenta Fill. A gente usou a ferramenta Flow Direction. Como entrada, a gente colocou o Fill e gerou este outro raster. A gente usou a ferramenta Flow Accumulation. Coloca a nossa entrada do Flow Direction. Para conseguir achar os rios, a gente usou a ferramenta condicional com, colocou o nosso Flow Accumulation, colocou valores de área acumulada maior que 1000, marcamos então com o Drawing, usando o marker, a exutória matricial. A gente usou a ferramenta Watershed, colocou o Flow Direction e a exutória e gerou nossa bacia matricial. Para cortar os rios dentro dela, a gente usou a ferramenta Extract by Mask, colocou o nosso condicional do rio, colocou o formato da bacia matricial e gerou os rios dentro da bacia. Depois, nós cortamos o nosso MDT, tanto no formato da bacia vetorial como no formato da bacia matricial, usando a ferramenta Extract by Mask, gerou o MDT da bacia matricial e o MDT da bacia vetorial. Para selecionar só os rios dentro da nossa bacia vetorial, a gente usou a ferramenta Clip. A gente usou a ferramenta para adicionar informação, para conseguir achar informações de altura e declividade. Para achar o perfil do nosso rio, tanto matricial quanto vetorial, a gente usou a ferramenta de interpolar, colocou o nosso MDT e colocou os nossos rios principais. Para ver o perfil do rio, a gente seleciona só o rio, vai em Customize, adiciona análise 3D para ver o perfil do rio. Para conseguir as informações, você vem em propriedades avançadas, data e copia para o Excel. No Excel, a gente colocou todas as informações de perfil do rio, as informações da Attribute Table, de altitude e declividade, e conseguiu fazer os gráficos com a declividade total e a declividade média para o rio vetorial e para o rio matricial. Para elaborar a curva isométrica, nós utilizamos a ferramenta Reclassify, que ao colocar aqui o nosso MDT da bacia, ela consegue dividir as altitudes em 10 intervalos. Nós utilizamos a ferramenta Zonal Statistics Table, onde a gente colocou essa classificação aqui. Como valor do raster, nós utilizamos o MD da bacia, que é o que nos dá altitude, que é a informação que a gente quer trabalhar. O dado de saída foi uma tabela e mostra a área que tem em cada intervalo, a cota mínima e a cota máxima. A classificação da ordem dos rios a partir dos dados vetoriais foi feita editando a tabela de atributos e colocando manualmente a ordem de cada rio. Nós também adicionamos o comprimento através do Calculate Geometry. A classificação
dos rios a partir dos dados matriciais foi feito através da ferramenta StreamOrder. O resultado foi esse. Para fazer o teste das leis de Orton, além de classificar os rios e encontrar o comprimento deles, utilizou-se a ferramenta adicionar Surface Information, onde também nos dá a declividade de cada rio. Além disso, nós tivemos que selecionar todos os rios que faziam parte do mesmo rio para que a contagem ficasse correta. Para fazer o teste da última lei de Orton, que diz respeito às áreas das subbacias dos rios de cada ordem, foi delimitada manualmente todas as subbacias. Para cada polígono criado representando a subbacia, foi criado a área dentro da tabela de atributos. Para os dados matriciais, foram utilizadas algumas ferramentas do Arquihidro para delimitar as subbacias. Primeiramente, utilizada a ferramenta Stream Segmentation, que precisa tanto do vetor dos rios quanto do Flow Direction. Por isso, nós extraímos o Flow Direction a partir da delimitação da bacia para utilizar nessa ferramenta. Posteriormente, nós utilizamos a ferramenta Catchment Grid Delineation, que consegue delimitar todas as subbacias, dando esse resultado, e foi utilizado a ferramenta Catchment Polygon Processing para transformar para polígono. Esse foi o resultado para as subbacias de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta. A verificação das leis de Orton para os dados matriciais vetoriais geraram um pouquinho de diferença por conta de um dos rios que está sendo classificado como de terceira ordem a partir dos dados matriciais, e a partir dos dados vetoriais esse rio é de quarta ordem. A lei de Orton em que a bacia menos se adequou foi a lei dos comprimentos do rio. Isso pode ser justificado por conta do rio de quinta ordem, que é um comprimento muito pequeno dentro da bacia delimitada. Após as etapas escritas, esses foram os resultados obtidos. Esses resultados da área, do perímetro e do comprimento foram retirados da tabela de atributos no ArcGIS. É possível notar uma diferença entre os valores da bacia matricial e vetorial, pois a vetorial foi delimitada manualmente. A largura média da bacia foi calculada por essa forma, o fator de forma por esta e o índice de compacidade por essa forma. Essas características, elas demonstram uma forma da bacia. Por mais que o fator de forma tenha dado baixo, em comparação com o índice de compacidade, ele se aproxima de 1, o que faz com que tenha um potencial risco de enchente. Temos assim que a bacia estudada ela tem potencial moderado de pico de enchente. Com o resultado da densidade de rios calculado por essa forma, temos uma diferença entre a matricial e a vetorial. Isso é devido à matricial ela ter uma maior riqueza de detalhes, então incluindo pequenos rios que na vetorial não foram inclusos. A drenagem da bacia ela é considerada boa, de modo que a água que passa pela exutória ela pode ser elevada, demonstrando então uma tendência na ocorrência de cheias. Porém, não há uma grande preocupação, mas quando se analisado as outras características junto, há uma necessidade de monitoramento da região e principalmente em épocas que ocorrem chuvas intensas. Os tempos de concentração foram calculados pelos métodos de Kieffer, como a equação de Tennessee, pelo método de Picking e pelo método de Wintershaw. Os resultados eles não foram altos, e isto pode ter ocorrido pela declividade do curso d'água na região, que faz com que a velocidade do escoamento seja mais rápida. E também o tempo de concentração ele é influenciado pelas características fisiográficas da bacia. Nos gráficos estão os resultados das leis de Orton. De modo geral, a bacia se adequou às leis, com exceção da segunda lei. Para a curva epsilmétrica, esse foi o resultado da curva gerada para os dados matriciais. Na curva epsilmétrica foi possível retirar a altitude média e também a altitude mediana. E essa é a curva epsilmétrica gerada a partir dos dados vetoriais, que em ambos os métodos temos uma altitude mediana parecida.